Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. 11h43 desta boa manhã de sábado, vivendo o nosso sábado de sol na fronteira, temperatura elevada e o nosso Marco Zero com você. E vamos falar agora de diversidade. Essa bancada aqui, esse espaço da Rádio Clube do H2Faz sempre tem as várias vertentes da sociedade, né, Paulo Bogler? Então a gente, quando pensou o programa, vamos discutir a cidade da forma como a cidade se apresenta, nos seus diversos setores, e um deles também é a causa da LGBT, né? Pluralidade e diversidade, né? Exatamente. Inclusive, amanhã, domingo, acontece aí a quarta parada do Orgulho LGBTI+, e a marcha pela diversidade aqui em Foz do Iguaçu. Então, é uma programação que acontece, a primeira foi lá em 2018, aqui na cidade. Sim. Desde então, aí, muita coisa mudou. Está aqui conosco para contar essa história, Lufsan, que vai falar da programação, convidar a comunidade para que todos participem desse momento aí de valorização, de reconhecimento e também de respeito à diversidade, mas também de um aspecto muito importante aí, que é o fator econômico relacionado aí às marchas no Brasil e também essa possibilidade que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Luf, seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade da rádio de estar abrindo esse espaço para a gente conseguir falar um pouco sobre diversidade, sobre esse evento na cidade, né? Acho que é muito importante que a gente sempre esteja pautando por muitos olhares e, como você comentou, esse olhar econômico é um dos que pode tocar muito o empresariado de Foz do Iguaçu, pode trocar o setor do turismo, mas especialmente a gente que é morador também, eu sou nascido em Foz do Iguaçu, né? Para aproveitar de um evento a mais de lazer, de cultura e, no final das contas, também de comércio, de economia e de turismo. Legal, falando um pouco da programação, da produção do evento em si, quais são as novidades aí da parada deste ano em relação aos anos anteriores? E como é que vocês estão pensando aí a programação para amanhã? Então, na verdade a programação ela já começou nesse fim de semana. Agora à tarde a gente vai ter uma ação lá no Cataratas Day, então a gente tem essa grande e maravilhosa Cataratas do Iguaçu para valorizar aqui. E no final das contas, a comunidade LGBT celebra a Marcha da Diversidade muito próximo do Cataratas Day, né? A gente fez uma parceria com o Parque Nacional para estar indo colaborar e fazer uma divulgação lá. E à noite, hoje, às 19h30, vai ter uma pré-festa LGBT no Tetris Hostel, porque é uma marcha que não se baseia apenas em financiamento público ou diretamente nisso, então a gente se autofinancia. E nesse sentido, essa festa hoje lá no Tetris Hostel é uma maneira de financiar. E aí vamos pro domingo então, que é o domingo da parada LGBT. Vai começar a concentração às 13 horas ali em frente ao batalhão, em frente na Avenida Brasil, na frente da Caixa Econômica Federal. Isso já é um diferencial porque a primeira parada lá em 2018 foi também na Avenida Brasil, mas depois a gente se deslocou ali para JK. Verdade. E aí esse ano acabou acontecendo então essa mudança de voltar às origens, por assim dizer, né? E aí vamos marchar então a partir das 2h30, descendo toda a Avenida Brasil e aí atravessar logo em seguida pela Praça da Paz. Digamos que ele leve 1h e meia de passeata, a gente vai ter logo em seguida a parada mesmo, no palco principal. O palco principal esse ano vai estar fazendo uma homenagem a Samira Padilha e a Antonella Gessi. Elas são as duas fundadoras da ONG Casa de Malhu, que é a associação de pessoas trans e travestis que atua aqui em Foz do Iguaçu há muito tempo já. Então também tem esse diferencial de elas serem as homenageadas e uma programação que vai com mais de 32 artistas. Um texto que eu publiquei recentemente no portal H2Foz fala sobre como a gente tem pessoas do interior de São Paulo, de Ourinhos, da própria capital de São Paulo, muitas pessoas de Curitiba, da região oeste, pessoas da Argentina, do Paraguai. Então, até pela essa questão muito própria da cidade, né, a gente é uma marcha que nasce regional, que nasce estadual e também internacional. Legal. O tema Sem Discriminação e pela Paz, em que contexto que o evento acontece, qual é a realidade aí da utilização desse slogan para este ano? Então, o Sem Discriminação acho que é para remeter essa luta histórica já do movimento LGBT, né? Um movimento que sempre tem a questão de buscar pela humanidade no final das contas, né? Porque são marginalizados, porque são pessoas que acabam tendo uma série de precariedades quando você pensa em emprego, educação, saúde, simplesmente por terem uma identidade de gênero diferente, né? Ou terem uma orientação sexual. Logo, a luta pela discriminação acho que é estrutural em tudo que é o movimento LGBT e por isso não poderia estar faltando. Muito embora em Foz do Iguaçu a gente tenha algumas ações que melhorem a qualidade de vida, por assim dizer, como uma lei municipal que
que é referência quando você para para pensar no sentido de que outras cidades grandes do estado do Paraná não têm. Porém, a gente precisa lutar também pela efetivação dessa lei, garantir que ela vá, então, ser... que a gente vai conseguir atuar sobre ela. E pela paz, porque acho que o contexto internacional fala muito sobre isso, né? Eu sou jornalista de formação, agora sou mestrando em Relações Internacionais aqui na UNILA, e a gente nota, pelo menos desde os 2 últimos anos, que tem uma efervescência internacional do sentido da guerra. Agora, mais recentemente, com a questão Israel-Palestina, e que a fronteira não está longe disso, né? Está muito próxima, pelo contrário, não à toa a gente vê tantas manifestações na Praça da Paz, que é o palco, então, o principal hoje da parada. Logo, por isso que sem discriminação e pela paz, acho que para se inserir nesse contexto de que a luta LGBT, ela continua a sua base histórica, mas o contexto mundial, e se Foz do Iguaçu é uma cidade internacional, pede que a gente busque a paz. Em termos de políticas públicas, o que a gente precisa avançar ainda na nossa cidade para ser uma cidade realmente da diversidade? Olha, eu acredito que na questão da política pública é voltar sempre para a base, né? A gente fala muito sobre a comunidade LGBT, como a gente fala sobre diversidade, como a gente busca algo que para muita gente parece diferenciado, mas no final das contas a gente só quer o que todo mundo quer. Saúde, a gente quer educação, a gente quer emprego. A questão é que nesses casos, exatamente pelo preconceito, pela discriminação, a gente tem uma falha. Hoje, pessoas trans e travestis têm uma média de idade que é menor de 40 anos. Vai ali nos 32, se for uma travesti preta, ela vai ter menor ainda a expectativa de vida dela. Logo, na saúde, a gente tem uma questão. Para aí você pensar na saúde do gay, da lésbica, das pessoas bissexuais, cada um diferenciados é uma questão. E aí quando você vai para a educação, hoje eu até brinco, eu tenho 26 anos, né? Que a gente vê no TikTok essas coisas de casais gays, jovens que se pedem namoro na escola, no ensino médio. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso e eu sou muito jovem. Então a gente vê um avanço das coisas acontecendo, mas a educação ainda é a libertação, né? A educação é o que vai libertar a gente nesse sentido. E aí, para terminar, eu acho que a segurança. Porque o Brasil hoje é o país que mais registra mortes de pessoas LGBT do mundo. Eu sempre falo registra, porque aí tem uma questão daquele que mais mata. Porque se você vai lá para pensar, por exemplo, Uganda é crime. Você pode pegar prisão perpétua simplesmente por beijar, se você for um homem, beijar outro homem na rua. Logo, esse país assim nem registram as mortes, só matam. Mas o Brasil registra e é o que mais registra mortes de pessoas trans, travestis principalmente. Eu acho que essa é uma grande questão, porque o movimento LGBT ele é muito diverso. Mas sempre colocar essa luta histórica de pessoas trans e travestis, acho que faz parte de estar aqui para falar mesmo, de lembrar disso. Luffy, você levantou números bem interessantes aí em relação à economia arco-íris, a chamada Pink Money. O que você destaca para a gente aí a relação dessa economia com a marcha e também com o turismo da cidade de Foz do Iguaçu? Olha, quando eu estava pensando nesse texto, a questão do Pink Money, para quem não sabe o que é Pink Money, né? Muito se usa o Pink Money dizendo que é o dinheiro do LGBT. E aí alguns artistas, empresas, principalmente marcas, as marcas, sempre quando chega ali o mês do orgulho LGBT, elas resolvem que elas são coloridas. E tudo bem, é que eu acho que o lance é tudo bem mais ou menos. Porque se fosse sempre, por exemplo, se a gente tivesse uma parada LGBT aqui em Foz do Iguaçu, onde você tivesse um bom investimento de empresariado, um bom investimento em divulgação, algo que a cidade mesmo conseguisse pegar e fazer gerar, São Paulo em um fim de semana gera 600 milhões de reais com a parada LGBT. É um fim de semana. A hotelaria lá vai de 80% a 90% só no mesmo fim de semana. E não é uma cidade, quer dizer, é São Paulo, é claro, mas não é uma cidade que tem um caráter tão internacional quanto o nosso. A gente esquece um pouco de que Foz do Iguaçu, se você for pra Itália e perguntar onde é que Foz do Iguaçu, as pessoas vão saber, né? Se você perguntar onde é, sei lá, Belo Horizonte, vai ter uma questão ali. Então eu acho que hoje, pensar essa economia arco-íris é pensar assim, existe uma população, né, que consome determinados produtos e tem poder de consumo. Eu vou inserir ela simplesmente nos momentos em que o mundo me pede, aí o mês do orgulho LGBT, ou assim, pensando pragmaticamente na cidade, na economia, eu vou apoiar eventos que já estão na 4ª edição, por exemplo, a nossa parada aqui, colocar no calendário anual, por exemplo, para que a gente sempre possa estar tendo, e aumentar, diversificar, porque não parcerias com a Argentina, com o Paraguai. Até tem uma questão importante, o Paraguai é um país que tem menos direitos com relação à comunidade LGBT, e a Argentina é o que tem mais, então o Brasil está no meio. Mas ao mesmo tempo, Foz do Iguaçu é o campo onde os gays, as lésbicas argentinas, e principalmente paraguaios, vêm para aproveitar porque se sente mais confortável e se sente mais livre.
Então eu acho que Foz do Iguaçu tem muito potencial. No texto eu falo, como jovem não é difícil sonhar para Foz do Iguaçu no futuro. Eu acho que a questão é o que a gente vai focar. E aí é por isso que o texto fala do Pink Money. Pra gente não ficar só numa discussão de que sim, a gente quer direito, é óbvio que a gente quer direito, acho que todo mundo quer a igualdade, sim, a gente quer essas políticas públicas, mas veja, você não tem que, se você não tá apoiando por humanidade, que deveria ser o básico, apoie porque você pode ganhar dinheiro com isso. Muito bem. Por humanidade, reforça pra gente o convite, então, para a participação de toda a população iguaçuense, visitantes que estão aqui conhecendo a cidade, também para os moradores da fronteira, então, para amanhã, a 4ª parada do Orgulho LGBT, e Marcha pela Diversidade a partir das 13 horas no começo da Avenida Brasil, né? Isso mesmo. Então, reforçando o convite, lembrando que hoje, né, sábado, às 19h30, você pode estar indo lá no Tetris Hostel com uma pré-festa da parada LGBT. São DJs, drag queens, cantores que vão estar participando. E amanhã, a partir da 1h da tarde, em frente ao batalhão, ao lado da Caixa Econômica Federal, na Avenida Brasil, uma concentração, né? Então, toda a concentração a partir da 1h, depois às 2h, entre 2h e 2h30, a gente vai estar fazendo a caminhada pela Avenida Brasil. Leve seu cartaz, leve muita cor, assim, a gente quer poder mostrar e mandar a nossa mensagem com respeito, sabe, recolhendo lixo da rua, não deixando as coisas sujas, passando, levando o nosso brilho e levando a nossa mensagem, para depois terminar na Praça da Paz, e aí a Praça da Paz, o grande palco principal, até às 22 horas, são mais de 32 shows de artistas nacionais, artistas internacionais, regionais, enfim, vai ter muita coisa. E, para você não perder tudo isso, você também pode seguir o @Parada LGBT Foz do Iguaçu, que é o perfil oficial no Instagram, eu tô lá gerindo os stories dele, e também me seguir nas redes sociais, que é @LuFeSan, _San, LUFE, _SAHN, onde a gente tá fazendo diversas colaborações para estar divulgando informações novas, enfim, tudo que for de novo e de essencial para você saber da parada. Legal. Luffy, parabéns pela programação aí, pela mensagem. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Legal. Então tá aí, Moceira. Amanhã, concentração a partir grande das evento. 13 horas ali na esquina da Avenida Brasil com a República Argentina, na frente da Caixa Econômica, né? Um encontro marcado para todos marcharem aí pela diversidade, por respeito, né? Pela Exatamente. liberdade que as pessoas têm e devem ser respeitadas por isso. Lembrando que toda essa vasta programação que o Luffy enumerou aqui, de arte, cultura, que vai rolar gratuitamente lá na Praça da Paz amanhã, tem a ver com o evento de hoje à noite, que arrecada recursos justamente para poder custear toda essa produção e toda essa organização do evento amanhã da tarde para a noite na Praça da Paz. Mas fica o convite para que todos participem, pessoas de todas as idades, as famílias, Claro, aí compareçam e reforçem esse evento aqui da Marcha da Diversidade em nossa cidade. Falar de diversidade tem tudo a ver com Foz do Iguaçu, né? Exatamente, dar visibilidade, principalmente conhecer um pouco mais, né? Como você disse, né, Luffy? É direito, é o que as pessoas querem, ser respeitadas na sua essência. Marco Zero, onde tudo começa.